brasileiro. Daúde, a questão também, né, ficam aí muitas dúvidas, inclusive sobre os próximos passos, capital político de fato ali do ministro Fernando Haddad, até porque esse desgaste todo, ele acabou sendo causado, né, vindo ali nessa busca de equilíbrio fiscal, nessa busca de arrecadação, até mesmo pelaquela MP no final do ano, que acabou ali, de certa forma, fazendo o governo ali recuar sobre a desoneração, né, ou pelo que ele queria, a reoneração dos impostos, mas trouxe realmente uma fragilidade nessa articulação. O Congresso não gostou porque tinha ficado muito claro, até mesmo que a MP ter sido enviada, ela tirava a força que o Congresso teve em ter derrubado o veto do presidente Lula lá no final do ano. Porém, parece que o ministro dobrou a aposta novamente, né? Veio novamente trazendo aí uma outra MP que acabou, gerando todo esse desgaste, inclusive para diferentes setores, né? Até mesmo agora sendo então devolvida pelo Congresso. A minha pergunta para você, né? Eu até perguntei ali em relação se ele é um lobo solitário. Eu te pergunto o seguinte: você acredita que há chances do ministro Fernando Haddad cair? Não, nenhuma. Eu acho que não. O Haddad e o Lula, né, eles têm uma afinidade política muito grande. O Lula, que é o mentor intelectual do Haddad, foi ele que colocou o Haddad na política quando o Haddad não era nem um pouco conhecido. Então, aí, ele funciona como um amortecedor, né, da incompetência do governo em fazer um entendimento político com o Congresso. A gente sabe, né, que para o Congresso é muito fácil aumentar a despesa, quando ele não tem responsabilidade sobre isso. Ele não tem nenhuma responsabilidade, ele simplesmente mantém, né, certas despesas e não quer, por outro lado, aumentar a receita. Agora, a política do governo, eu vou, Paulo, voltar mais uma vez a insistir em uma tese. Como você está bem colocando, o Haddad já está numa situação complicada, né? Tanto o lobo solitário como o boi de piranha é uma situação complicada para um ministro da Fazenda e num país em que você precisa ter uma expectativa do futuro positiva, né? Porque o próprio presidente do Banco Central, agora no Guarujá, ele colocou, né, que o importante é o gerenciamento das expectativas para você poder conter essa questão, possibilidade da taxa de juros, questões inflacionárias e tudo isso. Então, no caso do Haddad, ele trabalha desta forma, ele é um amortecedor. No entanto, se o presidente Lula não tiver a sensibilidade de chamar os poderes para um plano, né, de reconstrução para o Brasil, pacto social, eu acho que nós vamos ficar enxugando gelo e o Brasil começa a transitar num território perigoso. Nós estamos vendo aí a questão do dólar, os juros já futuros também subindo, inflação dando as caras de uma forma preocupante, cenário internacional ainda nada certo, commodities, que é o nosso forte, caindo de preço, né? Então, eu acho que o Lula tem que ter um pacto. Agora, é impossível que nós não tenhamos, né, que nós sejamos tão medíocres sob o ponto de vista de interpretar o que está aí, né, e ficar dando tapinha lá no Congresso, brigando aqui, né, o Supremo tendo que ocupar os espaços que estão sendo deixados pelo Executivo e pelo Legislativo. Aí ele começa também a entrar no campo legislativo. Então, está uma bagunça geral. Agora, tem que ter um líder capaz de organizar essa bagunça, porque virou uma bagunça. E isso para o Brasil não é bom. A sorte do Brasil, que o Brasil, como dizem, né, diziam antigamente, é maior que esse buraco que está aí na frente. Então, por isso que é difícil o Brasil cair no buraco, porque ele é maior. Agora, o que nós não podemos é ficar na mão de decisões e de acordos medíocres que acabam levando a um desgaste do nosso país, penalizando exatamente a população mais pobre e o setor produtivo.
Quem que quer produzir hoje no Brasil? Nós não temos infraestrutura, não temos... A indústria de base brasileira ela está bem deficiente, nós não temos mão de obra, não temos um programa de assistência, absolutamente nada. Nós temos um governo que quer botar sobre suas asas milhões de brasileiros para continuar se perpetuando no poder. Todos eles são assim, todos. Eles querem ter o povo mais pobre do seu lado para ficar no poder. E não são capazes de organizar a economia do país. Ora, Paula, é impossível isso, é impossível. Nós temos um país como o nosso, com tanta mediocridade, e aí nós ficamos aí, nesse vai MP, volta MP, tributa isso, não tributa, corta benefício, não corta aquilo, mas qual é o nosso objetivo? Aí, evidentemente, você acaba chegando à conclusão que nós, povo brasileiro, estamos no mato sem cachorro. Miguel Daoud, muito bom dia para você, é sempre um prazer conversar contigo. E hoje, especificamente, né, eu quero até pegar como gancho o Dia dos Namorados, né? O amor sempre fica no ar nesse dia específico. E a gente vê que ao longo dos últimos meses existe um desgaste em algumas relações. O governo até tentou, né, fazer uma composição um pouco mais heterogênea, com ministros ali pouco alinhados à própria ideologia do PT e do governo do presidente Lula, para ampliar essa composição, para dar mais chances, né, para o governo ir além e ir adiante. E aí a gente vê rupturas, brigas, atritos. E aí, especificamente, hoje, né, Dia dos Namorados, a gente vê relação estremecida. Será que chegou num ponto que talvez não tenha volta, o Daoud? O amor acabou, a relação esfriou e a gente pode ver uma ruptura maior que não tenha volta? Olha, Felipe, boa tarde a você, prazer falar com você, desde que não tenha um brigadeirão envenenado, né? Aí perdeu tudo, né? Se é um brigadeirão aí envenenado é difícil. Mas eu não acredito nisso, não. Felipe, as partes, né, envolvidas, eles sabem que eles têm que ter uma convivência, ou pelo lado bom ou pelo lado mal. Você já conversou com um político? Por isso que você pode falar o que você quiser para ele. Ele tem um foco, né? E esse foco vai ter. Então, eu não vejo aí que esse Dia dos Namorados, né, possa ter flores, mas também não vai ter tapas, né? Então, vai ficar aquela relação que cada um vai querer tirar vantagem do outro. O lado do Congresso, que é um PIX, né? E o lado do governo, que é amor. E vão continuar essa briga aí, e pior que esse PIX é com o dinheiro do povo, né? Tem aí quase 50 milhões de emendas, bilhões de emendas que os parlamentares levam. Mas, infelizmente, essa situação, né, Felipe, está no nosso DNA. Quer dizer, é um DNA que nos leva, o Brasil, a ter, né? A gente sabe que o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. Então, é isso aí, somos nós que estamos lá. Ô Daoud, mas aí tudo tem custo político, né? A gente até vê essa rusga ou esse desentendimento com até possíveis aliados, né? O presidente Lula teria ali uma percepção de apoiar até Rodrigo Pacheco lá em Minas Gerais contra o Romeu Zema, e aí se desgasta com ele por conta de uma situação bastante importante, que é essa questão da medida provisória, mas vai criando desgaste, vai desgastando. O custo político, né, já chegou no limite ou ainda dá para desgastar mais um pouquinho essa relação? Olha, o custo político sempre é inelástico, né? Porque num dado momento ele pode voltar, né? Ele pode não ter tanto, não ir tanto para frente. Mas você colocou num ponto, Felipe, que eu acho muito importante, né? Que as pessoas ainda não estão percebendo, mas está claro, né? Pesquisas do governo, pesquisas qualitativas do governo,
mostram o seguinte, que o adversário do Lula não será o Zema, né? Nem o Tarcísio, não teria, estou dizendo as pesquisas, não estou dizendo o Miguel Araújo que está falando. Não seria a Michele Bolsonaro, né? O que seria o único político que poderia derrotar o Lula é o Ronaldo Caiado. Mas como que o Ronaldo Caiado derrota o Lula? Porque ele não tem a rejeição na direita, né, como teria outros candidatos, e ele pega a rejeição do Lula. Então, esse é o político que pode derrotar o Lula. E, no entanto, o que a gente vê é um movimento, talvez, né, porque as pesquisas dizem que ele poderia vencer o Bolsonaro, reabilitar o Bolsonaro para ser candidato, de alguma forma, para disputar com o Lula. Porque aí a polarização ficaria centrada e o Lula, no poder, ele teria mais atuação junto à classe mais pobre para ganhar novamente a eleição. Então, são suposições. Eu não vejo que o Lula vai proteger o Rodrigo Pacheco para evitar o Zema. O Zema não teria condições de uma eleição presidencial disputar. Então, o perigo está aí, né? Ele ficaria por Lula entre Bolsonaro, se reabilitado para poder se candidatar. Aí vai depender muito do processo que vai ser ainda até lá concluído, e ele pode sim, existe risco de ir para a prisão. E o Caiado, que vem quietinho ali, fazendo o trabalho, que pode ter uma chance muito grande. Então, o Lula, ele pensa muito agora nessa composição final para ele poder disputar, né, em 2026. Se tudo estiver bem, economia bem, ele pode até indicar o Haddad, e aí é diferente. Agora, se continuar assim, ele mesmo seria o candidato. Daudi, inclusive, né,